Oi, esse é o primeiro de uma série de vídeos de um curso de formação à distância, online, para a juventude da democracia socialista. Esse é um processo de formação que tem como objetivo aproximar a militância da juventude da DS a alguns conceitos, noções que são básicas para nós na DS, que são importantes na nossa tradição, na nossa forma de pensar, de analisar, de construir a nossa ação política. E hoje o assunto é capitalismo. A tarefa que me foi dada é falar do capitalismo a partir de dois textos. Um mais clássico, que é o Manifesto do Partido Comunista, e o outro que chama Nas Ruínas do Presente, que é um texto recente, que vai compor a segunda parte desse vídeo. No manifesto, acho que na verdade, acho que é uma ótima opção começar a discussão sobre capitalismo retomando o manifesto. É claro que tem várias formas de entrar nessa discussão, mas o manifesto ele é um texto político, um texto de agitação, um texto onde o Marx e o Engels tiveram uma capacidade, na verdade respondendo uma demanda, que eles tiveram uma capacidade de apresentar um programa, uma visão e chamar a ação no momento que na Europa avaliava-se que a série de mobilizações, de levantes operários podia alavancar um processo revolucionário. Então, o manifesto ele é escrito nesse contexto. O manifesto é encomendado em 1847 e ele sai entre fevereiro e março de 1848. Naquela época, o Marx tinha 29 anos e o Engels tinha 27. E tem uma coisa muito interessante que é ler o manifesto e reter do manifesto alguns fios fundamentais do pensamento do Marx sobre o capital, e que depois vão ser desenvolvidos, inclusive, enfim, no próprio Capital, mas que já estão ali no manifesto, né? Então eu vou tentar falar algumas coisas sobre isso para vocês. A orientação de leitura, eu espero que vocês leiam o manifesto inteiro, que vocês já tenham lido ou que leiam junto, mas a orientação de leitura para esse debate de hoje é o primeiro capítulo, a primeira parte, que é sobre burgueses e proletários. Uma outra sugestão é que vocês também possam ver um filme que está na internet, está disponível na internet, O Jovem Marx, que é um filme recente que mostra essa transformação do Marx e também na relação com Engels num comunista vinculado à luta da classe trabalhadora, né? O manifesto ele apresenta uma interpretação materialista da história e coloca a luta de classes como central nessa interpretação, e dá os instrumentos para a luta de classe como uma luta política também. Então essa primeira parte apresenta de uma forma articulada o surgimento do capitalismo, da burguesia e do proletariado. Afinal, são as duas classes que estão em antagonismo nesse modo de produção capitalista. Então é importante reter nessa primeira parte que a burguesia ela não surge do nada. Ela é resultado de um processo de desenvolvimento nos meios de produção. Isso envolve desenvolvimento tecnológico, desde das máquinas nas fábricas, até as técnicas de navegação, né, e como que o processo das grandes navegações e da colonização permitiu as condições necessárias para o desenvolvimento do capitalismo. Então, é bem relacionado no Marx essa ideia de quais são as condições necessárias para o desenvolvimento do capitalismo. Então tem a ver com desenvolvimento tecnológico, tem a ver com comunicação, tem a ver com circulação, tem a ver com o desenvolvimento das forças produtivas. Essa noção de que a transformação no modo de produção
ela vem articulada com transformações nas relações sociais. Então, o que é necessário mudar nas relações sociais para permitir essa nova organização da sociedade, onde a exploração direta, aberta, brutal, né, e sem pudores é o centro. Então, isso é um aspecto que está colocado aqui no manifesto e que muita coisa, né? Isso significa mudanças na família, na forma como organiza, por exemplo, o trabalho doméstico e de cuidados, que, enfim, na nossa trajetória feminista tem essa marca muito forte na análise, né, da separação, uma separação rígida entre público e privado e como que a organização do trabalho, a divisão sexual do trabalho tem a ver com esse processo, como nós conhecemos hoje, mas também a relação com o divino e mesmo as leis que regem a sociedade. Então, como que na formação do capitalismo você tem um processo de reorganização da vida, onde uma parte da população passa a ter propriedade dos meios de produção e outra parte da população passa a ter só a sua força de trabalho para vender. Então, isso é uma questão que é importante nessa definição aí da origem do capitalismo mesmo, e da formação da burguesia e do proletariado. E aí é interessante a gente sempre, claro, expandir a análise, né? Entender como que o processo de cercamento das terras foi importante para isso, porque desarraigou a população que era na época do feudalismo, os servos, né, que eram presos à terra. Então, o processo de cercamento da terra, uma nova forma de organizar o trabalho, foram elementos fundamentais aí nesse processo de formação do capitalismo. Então, o manifesto traz essa ideia de que a burguesia como classe não pode prescindir de transformar incessantemente os instrumentos de produção. Então, a gente precisa pensar na transformação dos instrumentos de produção, nas relações de produção, nas relações sociais, né? Isso está imbricado. E nesse processo você vai ter, assim, do lado da burguesia, uma necessidade de expandir sempre os mercados, né? De ir atrás de novos mercados. Com isso vem junto a criação de novas necessidades, de novas demandas e por aí vai. Tem uma frase que eu gosto muito, que eles escreveram de uma forma sintética e muito atual, que é essa de que, impelidas pela necessidade de novos mercados, a burguesia ela invade todo o globo terrestre, né? Então essa ideia de que o capitalismo se desenvolve como um sistema mundial é muito importante no manifesto e na compreensão do que é a sociedade capitalista. Então o manifesto traz com peso essa ideia de uma contradição inerente entre as forças produtivas e as relações de produção, e nessa dinâmica é importante entender, assim, então, o que é a ideia de crise, né, para o capitalismo, para o sistema capitalista, e como que os processos de destruição ou os processos de expansão eles fazem parte dessa dinâmica inerente, né? Bom, com o desenvolvimento da burguesia também se desenvolve o proletariado, né? Não tem burguesia se não tem proletariado, não tem capitalismo. Nas mudanças nas transformações que viabilizaram o capitalismo como modo de produção hegemônico, os trabalhadores são constrangidos a vender a força de trabalho, né? Então, a mercadoria é a força de trabalho, os trabalhadores são a mercadoria em si. A forma de organizar o trabalho, você tem uma divisão do trabalho que não tinha antes, então o trabalho perde o caráter autônomo que tinha quando os trabalhadores artesãos tinham domínio do processo produtivo inteiro,
e essa relação trabalho-trabalhador, trabalhadora-máquina também altera a forma como, enfim, como os trabalhadores se relacionam entre si e com o produto do seu trabalho. E aí uma ideia, assim, também muito importante, muito atual, e que o Marx vai desenvolver depois também, mas que já está presente no manifesto, é essa de que para o capitalista importa reduzir o custo do trabalho, né? Então, como que a remuneração do trabalho ela se reduz até o nível de subsistência do trabalhador, da trabalhadora. Que o trabalhador, a trabalhadora não vão receber pelo seu tempo de trabalho inteiro, pela sua jornada, pela sua produção. Eles vão receber o mínimo necessário para a sua sobrevivência e para a perpetuação dessa sociedade, dessa classe, né? Então, que vai sempre vender a sua força de trabalho. Então, essa é uma ideia fundamental no pensamento do Marx sobre o capitalismo e que vai ser desenvolvida depois, que tem a ver com o que significa a mais-valia. Então, você pensa que numa jornada de trabalho, eu estou falando bem grosseiramente, e pensando no trabalho naquele período. Então você pensa que você tem uma jornada de trabalho e aí tem esse período aqui que é o que o trabalhador ou trabalhadora vai ser remunerado, porque é o que dá conta do custo de reprodução, do custo de reprodução, de subsistência da força de trabalho. O resto é apropriado pelo capitalista, é a mais-valia. Enfim, muito genérico, mas vão ter outros momentos pra gente aprofundar essa discussão se for necessário. Mas isso é central na crítica do Marx ao capitalismo. Na crítica, isso é fundamental na crítica marxista ao capitalismo. Poderia deixar de dizer que nessa discussão toda a gente, bom, claro, estou falando de um texto que é de 1848, mas quando a gente fala sobre o custo do trabalho relacionado com a sobrevivência, né, e com o mínimo necessário para a subsistência do trabalhador, enfim, da classe trabalhadora, a gente não pode esquecer que tem um trabalho gratuito, que ele é necessário e realizado no interior das famílias, principalmente pelas mulheres, e que faz parte dessa engrenagem. Então, esse custo não está coberto no que é o valor pago aos trabalhadores, às trabalhadoras. Então, isso não está no manifesto, mas para nós feministas, essa é uma tendência feminista, é importante entender como que isso está no centro da formação do capitalismo como modo de produção. E é por isso que a gente diz que o capitalismo ele é patriarcal, né? Então, essa disputa aí em torno do trabalho necessário para a produção do viver, digamos assim, de forma geral, é central na nossa análise. Então, mas isso fica para depois. Marx e o Engels, eles vão falar do proletariado nesse lugar, da produção, mas totalmente vinculado com o proletariado como uma classe e a dimensão da luta como constitutiva dessa classe. E nesse sentido também tem uma outra formulação que eu acho importante a gente refletir sobre, que eles falam sobre o proletariado como uma classe que traz o futuro nas mãos, que a luta do proletariado não é simplesmente para voltar num tempo passado, mas essa dimensão emancipatória de futuro e de transformação da sociedade como um todo, de superação do capitalismo. Isso é central no manifesto, no chamado no manifesto. E, bom, não vou abordar as outras partes do manifesto, mas essa dimensão da organização do proletariado como classe, essa retomada dos exemplos de luta, de luta operária, que vai acumulando no sentido de ampliar a união da classe trabalhadora. Também acho que é importante a gente marcar
essa dimensão internacionalista que o manifesto traz, tanto por apresentar uma compreensão do capitalismo como um sistema que precisa ser mundializado, generalizado para a sociedade inteira e a burguesia no domínio disso tudo, como essa visão de que também a luta da classe trabalhadora precisa ter essa dimensão internacionalista, não só como uma estratégia, mas também como projeto. Entender que a alternativa, na verdade, a superação do capitalismo, o socialismo, o comunismo, ele não pode ser num só país, ele precisa ser de fato internacional. Então essas são questões que já estão no manifesto, que depois vão ser bem discutidas e aprofundadas pelo Marx e, enfim, e pela tradição marxista revolucionária. Assim, só queria reforçar que começar a discussão sobre o capitalismo pelo manifesto, por mais que não dê conta e não se proponha a aprofundar todas as dimensões, os aspectos constitutivos do capitalismo, já dá uma boa base, assim, e acho que o importante é, nas discussões coletivas, a gente poder reter essa base. Então, entender a luta de classes e a concepção materialista da história, entender o capitalismo como um modo de produção em permanente transformação e expansão, e que esse processo é um processo que ele é violento, ele é de exploração, de expropriação, que o capital vai sempre buscar reduzir os custos da força de trabalho, né, da remuneração da força de trabalho ao mínimo da sobrevivência. E aí, como eu já coloquei, isso também é central entender que nesse mínimo você tem oculto todo um trabalho gratuito, doméstico e de cuidados, realizados, enfim, nas famílias estendidas, comunidades, dependendo de qual grupo social, qual parte do mundo. Essa ideia internacional, essa noção de que o capitalismo é um sistema que se expande internacionalmente, e não só para sair das crises, mas também como uma condição para ele existir. Tem uma frase que eu gosto muito, que não é do Marx, mas é do marxista, que eu esqueci o nome, depois a gente pode trocar, que é por trás de Manhattan sempre teve Mississippi. Então, como entender que para essa revolução industrial e para a formação do capitalismo na Europa, você teve como condição a colonização e a escravização de povos, né? Então, o que significou isso e o que significa isso como intrínseco a esse modelo, como base para o modelo, né? Não é um efeito colateral. A colonização, a escravidão e o racismo em si, né? Mas como isso é estrutural e é base para o capitalismo como modo de produção naquela época, e bom, agora a gente vai ver um pouco atualmente. Então, a primeira parte é isso. Espero que eu tenha dado conta de trazer os aspectos, acho que são mais importantes para a conversa coletiva sobre a primeira parte do manifesto.